boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer uma breve apresentação do nosso curso de mestrado em Estudos de Educação na nova FCSH, e tenho aqui comigo dois estudantes deste curso, ex-estudantes, a Margarida Figo e o João Morato, que me vão aqui ajudar a dar o testemunho de quem frequentou este curso. Este é só para fazer um pequeno enquadramento. É um curso que foi renovado em 2020 e inicialmente até tinha aquela designação de mestrado em Ciências da Educação. Com este título, não é, de Estudos de Educação, queremos realçar uma abordagem transdisciplinar aos problemas da educação, portanto, olhar para os problemas da educação recorrendo a uma variedade de correntes teóricas, instrumentos disciplinares diversos e metodologias que nos permitam melhor olhar, conhecer e eventualmente intervir sobre esses problemas educativos. Em termos de enquadramento, estamos estamos enquadrados no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, inicialmente no Departamento de Sociologia e agora também na secção autónoma de Educação e Informação Geral na nova FCSH. E o principal objetivo que temos é formar especialistas em educação, com os conhecimentos teóricos e metodológicos necessários para atuar sobre estes e conhecer estes problemas educativos. Temos muito um foco na concepção, no planeamento e na monitorização ou avaliação de políticas e práticas educativas. E, portanto, temos uma dupla dimensão neste mestrado. Por um lado, uma dimensão aplicada para produzir conhecimento científico que seja mobilizável pela ação política e, por outro, uma dimensão de investigação, de produção de conhecimento científico que possa capacitar os estudantes para a investigação científica e para o prosseguimento dos estudos. E, portanto, um leque de objetivos alargado sobre esta questão de questionar e intervir sobre a realidade educativa, planear e monitorizar políticas e práticas educativas e analisar, conceber soluções para eventuais organizações educativas ou outras questões que surjam. Nós temos um corpo docente altamente qualificado e reconhecido na área e que traduz este caráter transdisciplinar que nós queremos imprimir ao nosso curso, porque temos professores reconhecidos da área da filosofia da educação, da história, da sociologia, de geografia até e de psicologia, e mesmo dedicados e especialistas em políticas públicas de educação. E em termos dos alunos, temos recebido uma grande heterogeneidade de alunos, alguns que vêm mesmo no seguimento de terem terminado uma licenciatura, outros que já têm um perfil profissional, quer seja atuando numa sala de aula enquanto professores, quer, por exemplo, também muito comum, trabalhadores dos serviços do Ministério, outras organizações educativas, até empresas, e que querem vir a ganhar mais conhecimento ou aprofundar alguma área que estejam a trabalhar, mas também temos pessoas que inicialmente nem sequer têm ligação à educação ou nunca tiveram este contacto e se interessaram e quiseram prosseguir aqui neste curso nesse sentido. Nos últimos anos temos recebido também cada vez mais estudantes internacionais que vêm e que trazem também uma riqueza, uma diversidade muito interessante para nós podermos conhecer outros países, outras realidades, outras formas de ver o mundo e discutir e aprender todos com isto. Um aspecto que eu também queria aprofundar um pouco mais, que tem a ver com a estrutura curricular do próprio curso, não é? Nós temos a particularidade de ser um curso que tem 4 semestres, mas 3 deles são curriculares, o que quer dizer que durante 3 semestres há unidades letivas a frequentar e a fazer trabalhos, e a discutir, etc.
E só no último é que se dedicam inteiramente à componente não letiva. Nós, nestes 3 primeiros semestres, temos uma forte componente metodológica e era também essa parte do rigor e da iniciação à prática de produção de conhecimento científico, ainda que em articulação imobilizável pela ação política e pela ação prática comum. E, portanto, investimos fortemente nessa componente. Aliás, em termos de unidades seletivas obrigatórias, têm logo no primeiro semestre métodos de investigação, que é uma introdução à forma de produzir conhecimento científico em educação, neste caráter transdisciplinar. Depois, o plano de estudo tem um conjunto de opções condicionadas, não é? São opções condicionadas, até uma estrutura que leva, assim, não a muitos caminhos, não é? Mas a alguma diversidade que podem eventualmente escolher. Desde História e Políticas Educativas e Educação e Multiculturalismo, a outras disciplinas, como Filosofia da Educação. Depois temos o seguimento das análises de dados, mas mais direcionadas ou para a parte quantitativa ou para a parte qualitativa. E um conjunto de disciplinas que eu diria que são aquelas que estão ligadas mais à educação comparada, políticas educativas comparadas e à avaliação das organizações e mesmo das políticas educativas. Não é um mestrado que habilita para o ensino, e às vezes há esta confusão de alguns estudantes que prosseguem com essa via, mas é mesmo, acaba por fornecer um conjunto de conhecimentos importantes sobre a maneira como está organizado o sistema educativo e como se pode planear e avaliar as soluções educativas e pensar sobre os problemas da educação. Acho que também é muito isto que queremos que experienciem, que nos dá aqui esta riqueza. Depois, no terceiro semestre, temos as outras 2 unidades letivas que são obrigatórias, que é o seminário de acompanhamento e a síntese de investigação, que servem mais para direcionar para a componente não letiva, mas disso eu já falarei. O mestrado em Estudos de Educação tem 120 ECTS, sendo que 30 deles têm que ver com a modalidade de componente não letiva e os outros se distribuem nos restantes 3 semestres curriculares. Geralmente, em cada semestre, eles têm que estar inscritos em 30 ECTS. E agora, aproveitando que temos aqui os nossos estudantes, João e Margarida, queria perguntar-vos também, para que as pessoas possam conhecer o vosso perfil, qual é que era a vossa situação antes de começar este curso? Qual era a vossa formação, a situação na profissão, na vida pessoal? Não sei o que é que querem convocar para aqui e porque é que escolheram este mestrado especificamente. Não sei, Margarida, quer começar? Então, posso começar, por dizer que antes de ingressar no mestrado, a minha formação académica já estava ligada à educação e eu tinha interesse então em aprofundar, o meu conhecimento nesta área. Eu tinha acabado de terminar a minha licenciatura em Ciências da Educação e escolhi este mestrado porque depois de ver toda a estrutura considerei que tinha as unidades curriculares que são muito interessantes e necessárias e que permitiam-me assim explorar diferentes caminhos, até mesmo depois profissionais, dentro da área da educação. E além disso, também a flexibilidade na componente não letiva, ou seja, a opção de podermos escolher entre uma dissertação, um projeto ou um estágio. E pronto, e era essa mais ou menos a minha situação. Uhum. Muito bem, então, da minha parte, eu, portanto, sou profissional de educação já há longa data. Comecei por ser professor, fui professor durante muitos anos, até 2018 que tive prática docente. Entretanto, ingressei num organismo à data, o Ministério da Educação, agora o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.
Neste meio termo também tive algumas experiências ao nível da gestão das escolas. Portanto, o mestrado foi de facto um aspecto muito relevante para mim, foi como que legitimar um pouco a minha prática profissional. No fundo, adquirindo conhecimentos e matérias centrais da educação com as quais eu lidava todos os dias no ponto de vista prático, mas precisava de um conhecimento mais avançado, talvez também a um nível científico. No fundo, o que eu pretendi com este mestrado foi ter acesso ao conhecimento sobre as matérias que são essenciais à educação, não só na minha área, mas em todas as áreas, e acima de tudo um conhecimento ao nível dos processos e das metodologias, que muitas das vezes não temos muito tempo ou não temos o conhecimento na prática que fazemos diariamente. Outro aspecto muito interessante que eu procurei e que eu acabei por descobrir foi um pouco aquilo que eu poderia chamar como capital social. Há um capital social associado à prática nestes mestrados, não só por via dos alunos que conhecemos, e a professora falou muito bem, dos alunos estrangeiros, que eu achei muito interessante o contacto com eles, mas acima de tudo também o contacto com os professores, conhecer diversas realidades, diversos pontos de vista. E isso foi de facto uma prática muito enriquecedora e no fundo era isto que eu procurava quando fui ao mestrado. O título do mestrado, os estudos de educação, também foi um aspecto muito interessante para mim. Era um título muito apelativo. Acho que de facto foi esse o primeiro aspecto que me chamou a atenção. Muito obrigada a ambos. Gostava só de saber, pela vossa experiência, e dado o vosso percurso, que pode não ter sido exatamente igual, mas há de ter muitas semelhanças, que aprendizagens ou experiências concretas é que levam para os vossos contextos profissionais? Margarida também pode aproveitar para falar o que é que está a fazer agora e se levou a alguma coisa daqui, ou o que é que mais gostaram desta oferta curricular. Começar por dizer que as aprendizagens que levo deste mestrado são muito diversas, para além dos conhecimentos académicos e metodológicos. Eu destaco também o desenvolvimento de pensamento crítico, capacidade de adaptação a diferentes contextos. No meu caso, algumas das disciplinas que destaco foram a educação e multiculturalismo, como a professora disse, a psicologia da educação, métodos de investigação e, apesar de ser às vezes, se calhar, um susto ao início, análise de dados, porque hoje aplico muito do que aprendi. Atualmente trabalho na Lisbon Digital School e sou Training and Admission Manager. Então, especialmente uso estas capacidades para a forma como estruturo programas de formação e, curiosamente, neste momento, uma das tarefas que estou a desenvolver é com o SurveyMonkey. Foi uma ferramenta que utilizámos no mestrado para recolher e analisar dados e que agora, neste momento, estou a utilizá-lo também para avaliar a qualidade das nossas formações e analisar o feedback dos alunos. Da minha parte, o que eu posso dizer é não posso dizer que gostei mais de umas matérias que de outras. Eu gostei de uma forma geral de todas as matérias, achei que todas elas me faziam falta e complementavam aquele conhecimento prático que eu tinha e foram muito importantes. Mas destaco algumas coisas que realmente me saltam à vista e que realmente eu não tinha de todo, nomeadamente a questão das competências de pesquisa, do método científico, mas além disso também houve uma oportunidade para expandir muito os conhecimentos que tínhamos a nível prático, explorar dimensões alternativas, análise, por exemplo, em análise comparada foi muito interessante. O estudo que fiz sobre a OCDE, sobre o Manual de Frascati, são questões que eu, enquanto profissional, na minha prática letiva e não só, nunca me tinham passado pela cabeça e, de facto, são tudo questões que nos levam a dar um passo em frente. Mas, acima de tudo, eu acho que foram as competências de pesquisa e os métodos de pesquisa é que me fizeram desenvolver, de facto,
aquilo que eu já tinha, adquirido. Obrigada. E agora queria falar da componente não letiva, não é? Que é aquele trabalho grande a que se dedicam no último semestre do curso e dizer que neste curso a maioria dos trabalhos até hoje debruçou-se sobre o trabalho mais clássico, não é? A dissertação, mas com uma variedade enorme de temas que podem ser consultados essas dissertações no repositório da Nova, sobre autonomia na primeira infância, sobre competências digitais dos jovens, sobre relações entre municípios e escolas, sobre alunos imigrantes estrangeiros nas escolas. Portanto, tudo isto está disponível. Queria realçar também a oportunidade, em alguns casos, porque houve esta sinergia de interesses de estes estudantes integrarem projetos de investigação em curso ou até beberem ou irem utilizar recursos produzidos nesses projetos nos seus trabalhos, portanto, poderem utilizar questionários que foram feitos no âmbito desses projetos, participar até mesmo em unidades curriculares houve essa abertura em alguns momentos em que se proporcionou irem experimentar, aplicar um questionário, acompanharem as reuniões no quadro do município que está a fazer o seu plano estratégico e, portanto, acho que também essa ponte entre o ensino e a investigação foi enriquecedor para todos os intervenientes. Uma segunda modalidade, componente não letiva, portanto, a primeira dissertação envolve fazer uma investigação sobre um tema, que pode estar ou não enquadrada num projeto. A segunda modalidade é um trabalho de projeto. Aí pode ser um projeto maior para quem queira depois prosseguir para doutoramento, por exemplo. O que nós tivemos é um trabalho, foi só até agora, um trabalho de projeto, algo que se devolva à comunidade e que pode tomar a forma de um plano de intervenção, de uma ação de formação. Neste caso, a aluna o que fez foi um manual para a literacia do Big Data, um recurso educativo para jovens em português, portanto é um PDF que está disponível e que entretanto também está a ser transformado para um recurso digital. E depois temos a terceira modalidade, ou terceira, não há uma ordem, não é? Mas é uma terceira modalidade, que entretanto já foi feita também por duas estudantes, que é o relatório de estágio. Portanto, esta parte envolve um número de horas numa entidade parceira e depois elaborar um relatório que tenha a prática e que a articule com uma reflexão mais teórica. E temos aqui dois estudantes que optaram por duas modalidades diferentes, a Margarida pelo estágio e o João pela dissertação, e gostava de perceber um bocadinho porque é que escolheram esta modalidade. A Margarida já levantou um pouco o véu, e como foi ou como é que está a ser a experiência da realização deste trabalho. No meu caso, como a professora disse, eu escolhi fazer o relatório de estágio porque queria participar ativamente no processo real, colocar em prática tudo aquilo que tinha aprendido, e queria vivenciar os desafios do dia a dia, ou seja, para não entrar no mundo laboral e depois ter se calhar um choque de realidade, queria contribuir um bocadinho de uma forma mais direta para uma organização. No meu caso, foi no Conselho Português para os Refugiados, que trabalhei as questões ligadas à educação e integração de pessoas refugiadas, ficou com o nome de O Papel das Instituições de Acolhimento na Educação e Formação de Refugiados. Sinto que foi totalmente de acordo às minhas expectativas e, sem dúvida, a modalidade que tinha mais a ver comigo. Acho que também tem um bocadinho a ver com a pessoa. Este tinha um bocadinho mais a ver comigo. Senti também que o acolhimento por parte dos professores e também da minha orientadora foi crucial e até mesmo da equipa da organização, e assim consegui estruturar todo o meu relatório e refletir sobre as minhas aprendizagens de uma forma melhor e consegui, pronto, desenvolver depois o trabalho e chegar ao fim com sucesso. Pois bem, eu escolhi de facto a dissertação quando, portanto, na parte curricular, fui desenvolvendo esta ideia de que gostaria de fazer uma dissertação.
porque pretendia pôr em prática, de facto, no fundo acaba por ser a mesma coisa que a Margarida, no fundo ambos pusemos em prática ou estamos a pôr em prática os conhecimentos adquiridos, mas de formas diferentes. Eu desde cedo me motivei sobre a questão das políticas da educação, desde cedo me interessei sobre o ensino profissional, até porque era uma matéria com a qual eu lidava no meu dia-a-dia, e acabei por debruçar-me sobre o acesso ao ensino superior por parte dos alunos do ensino profissional, porque achei que era uma matéria que estava pouco desenvolvida e permitiu-me aqui, se calhar, tentar dar um contributo, tornar útil o meu trabalho e toda a minha aprendizagem no curso. E, embora ainda não esteja terminada, está em bom estado de andamento, de facto tem sido um trabalho muito interessante, especialmente na aplicação daquilo que são os processos, as metodologias, no seu aspecto mais formal, mas também no aspecto substantivo, naquilo que é o ensino profissional e naquilo que de facto são as premissas que hoje em dia se assumem como importantes no ensino profissional, e das quais eu achei que o acesso ao ensino superior tinha alguma coisa a ver, achei que se queríamos dignificar o ensino profissional, efetivamente, deveríamos ter a certeza de que eles teriam as mesmas oportunidades que todos os outros alunos têm neste modelo. No modelo do acesso ao ensino superior, refiro-me a isso. No fundo, o aspecto que eu retiro do maior relevo na realização de uma dissertação tem a ver com realmente a necessidade de desenvolvermos um espírito crítico. E eu acho que é isso que faz com que a dissertação tenha algum valor, de facto acrescente qualquer coisa que seja uma questão crítica e que realmente aponte soluções e esses problemas sejam realmente passíveis de ser resolvidos. Muito obrigada. Então era esta apresentação que nós queríamos trazer aqui para todos que tenham interesse neste curso. Dizer também que costumamos ter aí por maio, meados de maio, as jornadas do mestrado em Estudos de Educação, em que reunimos os nossos estudantes e ex-estudantes, e portanto, mesmo que já tenham terminado, há este capital social, não é? Estas redes que se vão formando e que queremos manter e que gostamos muito de as manter, e por isso agradeço especialmente aqui à Margarida e ao João por se terem disponibilizado para cá vir apresentar e, quem sabe, motivar quem queira vir conhecer-nos e participar destes nossos processos e destas nossas inquietações.